Hoje está um dia bastante peculiar aqui, né? Porque tem uma comissão muito importante aqui já agendada, e essa reunião de hoje, a gente terminou um grande projeto ontem e a gente meio que não conseguiu, foi até uma falha minha, a gente não conseguiu conciliar muito bem as agendas, mas é importantíssimo que a gente pudesse dar continuidade. Já tem um bom tempo que a gente não faz da primeira reunião, da última reunião, que foi muito boa, mas o Mega, ele tá nessa comissão ali do lado, e então eu pedi para ele que viesse para a gente pelo menos introduzir, né, essa reunião, e depois fica à vontade, viu, Mega, se você precisar se retirar, fica tranquilo. Então eu convido a Marinalva, Marilúcia Bonetti, Mara Bonetti, né? E o Eufrásio também, para poder se sentar aqui, fazendo favor. Acho que tem duas cadeiras, né? Tá bom? Pedir para eles se apresentarem, por gentileza. Deixa eu só ligar o microfone. Bom, bom dia a todos, bom dia aos vereadores. O meu nome é Eufrásio, eu trabalho na Secretaria Municipal da Educação, sou funcionário concursado, agente de administração e, basicamente, eu atuo na área orçamentária financeira da Secretaria Municipal da Educação. Meu nome é Marilúcia, né, mais conhecida por Mara. Tá? Eu sou professora da rede municipal desde 95 e desde 2002 que eu estou na secretaria como supervisora de ensino. Tá? Estou aqui para responder o que é necessário. Vereador Mega, passo a palavra. Bom dia, vereador Fabiano. Mais uma vez, agradeço pelo convite de participar da ceia tão importante para Ribeirão Preto. E agradeço a presença dos colegas da Secretaria de Educação também, da senhora Mara, do senhor Eufrásio, a doutora Edir, todos presentes, da TV Câmara, os assessores, a imprensa. Bom, eu creio que uma das coisas importantes na secretaria, na questão das 6, é a falta de vagas, né? Creio não, é uma coisa muito importante, né? Nós temos, esse número muda um pouquinho conforme a CGU, não é isso, pessoal? Em torno de 3.500, hoje acredito que seja 3.700, o número vai mudando. Faz alguns dias que a gente não entra na internet para ver como que está. Mas, de qualquer forma, tem uma luz no fim do túnel, que é a previsão da construção de novas creches, né, novas 6, ou CEI e EMEI. Na reunião anterior, nós tratamos deste assunto, que seriam aquelas verbas da esfera estadual e federal que trariam novos prédios, né, e a contratação de funcionários posteriormente, que acho que vai ser um entrave também, porque na saúde nós participamos de uma comissão especial de estudos, que é a mesma composição que essa, né? Só que com um tema diferente, mas o problema lá é que nós temos uma das UPAs que estavam previstas já construída, mas agora falta equipamentos para recheá-la, vamos dizer assim, e funcionários para fazê-la funcionar, né? Então, uma outra preocupação, depois da construção dos prédios, da infraestrutura, são os equipamentos, mas principalmente a contratação de pessoal. Mas o vereador Fabiano começa com as perguntas, né? E depois a gente continua. Tá? Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado, Mega. Bom, eu queria ressaltar que o objetivo dessa comissão é ter uma participação oficial da Câmara no acompanhamento, no monitoramento
do programa de governo de ofertar 4.000 novas vagas em creches para Ribeirão Preto. A gente sabe do impacto da educação nos primeiros anos, né, da criança, não somente para a criança, tem um impacto na capacidade de absorção de informações que ela tem na educação infantil, e depois da educação infantil, a criança que passa pela creche, é reconhecido que ela tem um nível de aprendizado melhor, então é bom para a criança. A questão da segurança para a criança também, estar em creches é melhor do que ficar com o vizinho improvisado, é melhor do que a gente sabe que isso é um problema sério na cidade. Tem um impacto nas mães, né, que tem um aumento de empregabilidade, uma vez que elas sabem que as crianças estão na creche, mas afeta mais a mãe do que o próprio pai, né? A gente sabe na sociedade que a gente vive, acaba recaindo mais sobre a mulher. Então, ela ter a segurança de estar numa creche, ela pode ter, a gente está contribuindo para a igualdade do gênero, né? Igualdade de oportunidades de gênero. A gente sabe do impacto na família como um todo, pois a mãe pode trabalhar, então ela aumenta a renda familiar, né, pode agregar renda familiar. Eu mesmo já presenciei inúmeras vezes empresários que deixaram de contratar funcionárias pelo fato de delas não terem com quem deixar os filhos. A gente sabe também do impacto para as próprias empresas, né, uma vez que as funcionárias estão com os filhos num lugar seguro, num lugar adequado, elas se tornam mais produtivas, tendem a faltar menos, tendem a se ausentar menos, né? Então, assim, o objetivo é que a Câmara se posicione de uma forma fiscalizatória para acompanhar se as metas do governo elas estão de fato numa situação viável de serem cumpridas, e a gente se antecipar e também poder exercer a nossa função, que é de também assessorar, ajudar o governo para conseguir, né? Não somente fiscalizar, mas ajudar também. Essas novas vagas de creches, elas podem vir de duas formas, né? Pela rede conveniada ou pela rede direta, né? Ou seja, ou o governo vai lá e constrói uma creche, né? Levanta do chão uma creche, constrói, custeia, cuida do custeio, contrata servidores, né? Funcionários, professoras de creche, ou ele subsidia, ou ele financia, ou ele subvenciona, não sei como é que é a palavra correta, né? As creches particulares para que elas possam atender, uma vez que elas estejam credenciadas, né? Passam por um processo de autorização, né? 6 meses a renovação, inclusive, desses... Normalmente os convênios eles têm validade de 1 ano. Então, normalmente é anual, né? Tá. É a própria secretaria que faz essa fiscalização, essa renovação. A própria secretaria. Tá. Então, essa é a outra forma, né? Existe talvez um consenso, como é que eu diria? Uma ideia de que a direta seria o ideal, né? Mas sabemos das dificuldades, pois como o vereador Mega acabou de relatar, a dificuldade própria de contratação de servidores, de professores, né? Queria que vocês, assim, antes da gente fazer algumas perguntas mais pontuais, vocês pudessem dizer para a gente como está esse processo no que diz respeito à área de vocês dois. Deixar vocês abertos para poderem abordar o assunto, com base nisso que a gente falou, das ações que vêm sendo tomadas para que se cumpra isso, né? Lembrando que a gente tem 2017, 18, 19 e 20. A gente tem 4 anos, né? Esse ano já tem metade dele, né? Então, assim, da perspectiva de aumento das vagas, marginalmente falando, né, a mais, né? Então, assim, das 4.000 vagas, qual a perspectiva desse ano, de aumentar vagas esse ano que vem, tal, até chegar a 2020, né, e sendo direto, sendo indireto, inclusive essa preocupação que o Mega ressaltou, da questão da contratação de servidores, como que vocês estão vendo isso? Passo a palavra para vocês, então, fique à vontade, quem quiser ser o primeiro. A respeito das creches conveniadas, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que falar da importância destas instituições.
Desde 2002, que eu estou lá na secretaria, apesar de que o trabalho com as conveniadas já vem sendo realizado há um bom tempo, bem antes disso, né, nós já tínhamos uma equipe desde 93 na Secretaria da Educação, trabalhando com as creches conveniadas. Houve, após a lei de 96, a lei de diretrizes e bases, uma mudança no paradigma, né, da educação com relação às crianças pequenas, né, de 0 a 3 anos. Então, desde assim, eu vou falar do trabalho desde 2002. Então, assim, essas instituições elas vêm sendo acompanhadas. Então, houve todo um trabalho da secretaria, da equipe, desde desse momento, desde lá de 2002, uma mudança para que as crianças passassem a ter uma educação de qualidade. Elas eram vinculadas à assistência social. Então, assim, vem sendo feito um trabalho desde essa data, e as entidades elas têm se mostrado sempre abertas a mudar o trabalho com as crianças. Tá? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que ressaltar a importância dessas entidades, né? Que o trabalho delas é, sim, de qualidade, é um trabalho bom, eles têm sido parceiros. Tá? São quantas as conveniadas? 22. 22. Quantas crianças elas atendem? Elas atendem hoje... Eu anotei aqui, tem cerca de 2.500 crianças. Não. Elas atendem, nós temos um convênio com as creches de 2.693 crianças, são os contratados. Nem sempre tem essa mesma quantidade, porque tem a questão de variação. Tá? O ano passado, nós tínhamos um total de 2.512 crianças, contrato de 2.512. Hoje a gente tem na educação infantil 2.693, tá? Isso, uma mudança nas conveniadas, uma mudança significativa. Nós temos na educação infantil, nós temos o convênio com a educação infantil e com o ensino fundamental e com a educação especial. Mas eu acho que a gente vai se ater a falar das creches. Né, das creches, porque etapas também a gente tem uma diminuição de atendimento, né, das etapas após a obrigatoriedade do atendimento. Então a gente vem diminuindo o atendimento das etapas e do ensino fundamental e aumentando de creche. Às vezes, nem sempre na mesma proporção, porque o número de crianças por professor, por turma, nas etapas é maior do que nas creches. Né? A relação adulto-criança é diferente. Então, às vezes, vocês podem falar assim, olha, mas aumentou o número de... não é na mesma proporcionalidade. Eu diminuí o número de atendimento nas etapas e não foi o mesmo tanto que eu aumentei nas creches. Tá? Então, este ano, nós tivemos um aumento de mais de 400 crianças. Sim, claro. Professora, se a educação infantil hoje é obrigatória a partir dos 4 anos, como vocês conseguiram ou conseguem reduzir o número de vagas? É isso? Não, a gente na pré-escola? Não, nós reduzimos nas conveniadas e aumentamos na pública. Perfeito, entendi. Né? Então, a gente tem uma prioridade de atendimentos nas nossas unidades das etapas. Então, consequentemente, aumenta na pública e diminui nas conveniadas. Né? Então, e também não é o que eu falei, não é na mesma proporção por conta do número de atendimentos. Mas o número absoluto na pré-escola não reduziu. Não, nem pode. Não, nem pode. Né? Nós não temos lista de espera, né, nas etapas,
na rede pública. Tá? Nós temos algumas ainda, algumas entidades que atendem as etapas e que a gente faz um trabalho para que elas deixem de atender as etapas para atender a creche. Posso fazer uma outra pergunta? Tem uma reportagem do Jornal Cidade dos dias 18 e 19 de junho agora, do presente ano. E eles falam em 393 crianças sem pré-escola ou ensino fundamental. Isso é real? Mas nós não temos, de etapas, nós não temos esse número cadastrados. Tá? Até... E ensino fundamental. Talvez seja... ensino fundamental. O que acontece? Nós temos hoje, olha, no CGU, 2 crianças, né, fora da escola, mas é porque elas ainda não fizeram o processo de matrícula. Tá? Então, você tem a inscrição, ele pode ter feito a inscrição ontem, e ter feito o chamamento hoje. Né? É bem dinâmica a listagem, né, de espera, o sistema. Ensino fundamental, a gente também não tem uma demanda de inscrição que esteja fora da escola. Às vezes, você tem a criança na rede estadual, tá? E quer ir para o município. Do ano passado, quantas que eram atendidas mesmo, você falou? 2.512 foi contratada, tá. Foi isso, né? Então, essas 180, mais ou menos, a mais, já conta no aumento nessa meta de 4.000, eu suponho. Sim, conta. Né? Tá. Conta. Tá conta. Bom, ótimo. Na verdade, até, se a gente esmiuçar um pouco mais o dado, Mara, me corrija se eu estiver errado. Se a gente tratar somente a idade de creche, que é, novamente, o tema principal aqui da reunião, né? Uma vez, como a Mara bem colocou, a gente não tem demanda expressiva para pré-escola, né? Então, se a gente levar em consideração somente o atendimento em creche, no ano passado, na rede conveniada, nós tínhamos 1.781 alunos atendidos na rede conveniada. 1.781 até dezembro de 2016. Até dezembro de 2016. A gente convencionou, né? Fez um convênio através de repasse de subvenção com as entidades conveniadas, 1.781. Tá. Esse ano de 2017, a gente conseguiu aumentar em torno aí de 400 vagas. Tá. Então, foi para 2.189. Isso tratando, novamente, só com relação à creche, né? 2.189. Isso, dá agora 400... de matrículas em janeiro, né? De matrículas já agora no começo do ano. Na verdade, foi em abril, né? Mas, em abril, né, Mário? 1º de abril. A partir de 1º de abril, houve um trabalho da Supervisão de Ensino, da Secretaria da Educação, da Secretária da Educação, de conseguir aumentar a quantidade de alunos atendidos nas entidades conveniadas com relação à creche. Então, conseguiu um trabalho, foi nas escolas, né, Mário? Teve algumas visitas, as entidades se prontificaram em demonstrar, né, o que elas poderiam ainda contribuir, atender com relação à quantidade de vagas. Então, houve um aumento em abril, a partir de abril, em torno de 400 crianças, novamente, para a creche, né? Na direta, não teve nenhuma ainda, né? Na rede direta de aumento, de acréscimo. Eu penso que, em linhas gerais, não. Por quê? Não houve uma expansão de quantidade de salas ou de novas escolas, ou qualquer coisa desse tipo. A única relação que nós tivemos de uma escola nova foi uma creche que foi construída como contrapartida lá no Heitor Rigon, Laurivaldo Fidelis, que ela começou o funcionamento. Eu não tenho certeza se foi no finalzinho do ano passado ou foi esse ano, né? Então, esse ano teve um aumento na rede pública municipal, né? Uma direta, então. Uma direta, que foi uma creche construída a título de contrapartida do empreendimento imobiliário no Heitor Rigon. Mas só que já tem professores, servidores públicos alocados, professores dando aula lá. Já está funcionando normalmente a escola, atendendo os alunos normalmente. Agora, a quantidade de alunos lá eu não tenho certeza. Mas eu creio que seja em torno de 150, mais ou menos. Mais ou menos isso naquela creche.
Então Mas a gente já tem da meta de 4.000, 3.450 pela frente. Já temos aí vamos dizer oitavo que sim, da meta. Se a gente olhar friamente os dados, né, realmente é isso. Tá. A gente começou o ano com a promessa de se atender na rede conveniada 1.781 alunos de creche e a partir de abril foi feito um trabalho onde houve um aumento aí de 400 vagas ofertadas e já preenchidas nas nossas entidades conveniadas, que foi para 2.189. Ótimo, tá bom. E até complementando, né, Mara, eu não sei se você ia falar já nisso na sequência, já estamos num trabalho de tentar aumentar ainda mais, né, pelo menos por enquanto não existe a construção de novas escolas, aumentar ainda mais o atendimento de creche nas entidades conveniadas. Você quer falar alguma coisa, Mara? Eu quero. A Soberp, o ano passado, ela fechou, vinha apresentando muitos problemas já há um certo tempo. Problema financeiro. A Soberp tinha uma estrutura de funcionamento muito inchada, né? Ela tinha muitos funcionários e assim ela vinha apresentando uma série de problemas financeiros. Várias vezes, em 2015, nós chegamos até fazer o encerramento dela, depois ela voltou atrás, né? E ela atendia um número muito reduzido de crianças. Ela atendia 90 crianças de creche, né? Só que a Soberp ela fazia também um atendimento assistencial de contraturno, isso. Então, o prédio, a partir do momento que a Soberp fechou e foi concedido a outra entidade, a ABAS, o que aconteceu? Essa nova instituição, o atendimento dela é só em creche. Tá? Então, possibilitou uma ampliação assim, significativa. O prédio é um prédio que comporta um atendimento maior, mas devido assim, a uma série de problemas estruturais, físicos ainda, ela não está atendendo na sua capacidade total. Então, a gente... o que precisa ali? Precisa melhorar um pouco a estrutura da escola, tá? Precisa ainda de algumas adaptações, tá? Mudança no prédio, mas o prédio é muito grande e ele comporta, sim, e parece que a instituição ela tem um interesse nesse atendimento, nessa ampliação. Tá? Então, eu imagino, a gente tem algumas salas, porque o que nós fizemos da supervisão? Nós fizemos o atendimento, né? Nós demos a autorização de funcionamento para ela, provisória. Tá? Por quê? Porque ela precisa melhorar o espaço físico para que a gente possa ter um atendimento um pouco mais amplo. Tá? Só um comentário. Aquela comunidade é extremamente carente, extremamente vulnerável, né? A comunidade Vida Nova, que é a antiga favela da AIDS, ali embaixo do Jardim Marquese. E eu fiquei muito preocupado ano passado, quando eles falaram que iam fechar, mas então tem outra instituição e a tendência é ampliar ainda mais. Ampliar o atendimento. Atendia 90 crianças e hoje a ABAS tem um atendimento de quase 200. Tá? E que ela pode ainda ampliar. Apesar de que nós encontramos uma dificuldade grande ali, porque, apesar da comunidade ela ser grande, ter bairros ali próximos, que são também bastante vulneráveis, que é o Jardim Marquese e o Progresso, ali eles se disponibilizam muito pouco a sair lá, por exemplo, do Progresso e ser atendido lá na ABAS. Então, ali precisa de uma melhoria no entorno. Eu acho que se melhorar o entorno, melhorar a instituição, eu acho que a gente tem uma condição de atendimento ali bem maior, né? Então, a gente tem um trabalho aí realizado no primeiro semestre, né? São cerca de 550 novas vagas já disponibilizadas.
Vamos falar então de segundo semestre, em termos de conveniadas, como você falou, que existe uma possibilidade de a própria rede atual de 22 conveniadas, né? Hoje são 22. Elas poderiam expandir um pouco mais, né? No caso da sua BRP mesmo, de repente podia aumentar, sim, né? Sim. Na direta, eu acho que de repente a gente não consiga, né? Eu não sei, eu quero saber de vocês, nesse segundo semestre aumentar vagas na rede direta. E na indireta, o que vocês me falam, tanto na indireta quanto na direta, para o segundo semestre? Nós vamos fazer um trabalho da mesma forma com que nós fizemos logo no início do ano, com as entidades, né? Porque a gente faz um acompanhamento assim com elas, de verificar a possibilidade de ocupação do espaço, de otimizar o espaço. Então, assim, eu já tenho o pedido de uma das instituições, de uma outra instituição, ela já tinha pedido para fazer o aumento e vai ser autorizado, porque também naquela região, porque é uma região que necessita bastante do atendimento, tem lá bastante inscrições, né? Então, ela já fez esse pedido já há um certo tempo, e agora a gente está preparando aí um documento para que elas possam manifestar, né? Porque às vezes você tem o espaço, mas a instituição não quer assumir mais alunos ainda para este ano. Então, a gente vai fazer o encaminhamento deste documento para as entidades agora, no mês de julho, para aumentarmos. Mas são das que já estão conveniadas. E sim. Essa que você falou é uma outra. É uma outra que não, quer se não, conveniar. é uma mesma entidade que já é autorizada. Tá. E ela quer aumentar o atendimento, e eu conheço até a instituição, ela tem condições de Na região atender. do Jardim Marquese, lá? Sim, lá do Parque Ribeirão. Né? Então, ela já se pronunciou, o que deseja aumentar. E... Mas não é uma outra, isso, no Parque Ribeirão. Mas tem alguma meta de vocês para o segundo semestre na rede conveniada? Por exemplo, essa aí já está em negociação, vocês já estão discutindo, né? Mas como que vocês estão trabalhando assim, com meta de vocês para esse segundo semestre? Não, olha, no primeiro semestre foi um bom trabalho, já conseguiram aumentar significativamente, muito rápido, né? E no segundo semestre, como vocês estão se organizando? Qual que é a meta de vocês para esse segundo semestre? Nesse momento, nós vamos fazer o estudo. Por quê? Porque o que nós fazemos? A instituição ela tem que se manifestar favorável, né, ao aumento. Aí nós fazemos as visitas, os supervisores fazem as visitas, tenta assim, ver o espaço que está sendo oferecido, se ele é adequado. Se ele não está adequado, se é possível adequar. Então, assim, primeiro a instituição tem que se manifestar. Então, nós vamos provocar a manifestação ainda da entidade. Tá? Então, ela faz a manifestação e aí nós vamos fazer as visitas. Então, assim, em números, isso ainda nós não temos ainda. Tá? E na direta tem alguma perspectiva de aumento de vagas nesse segundo semestre? Também nesse momento, não. Tá. Não. Essa que você está em negociação, de repente seria o quê? 100 vagas? 200 vagas? 150? Não, é pouquinho. É pouquinho. Uma notícia boa no primeiro semestre, uma notícia não muito boa para o segundo semestre. Então, porque todas essas unidades, o que acontece? A gente assim, já vem fazendo um trabalho de longa data. Né? Então, o aumento esse aumento significativo foi muito em função da ABAS. Tá? Porque os outros prédios eles já estão ocupados. A ABAS, né? Foi quantas vagas adicionais? A ABAS? Só a ABAS. A ABAS foram mais de 100, porque são 198 vagas e eram 90. Né? Eram 90 vagas. Tá. No Jardim Zara, a Nave da Saudade, ela já teve um número maior de crianças conveniadas. Em conversa com a diretoria, foi me informado que eles já tiveram um número maior de vagas. Eu não sei se eles contavam como pré-escola também, porque lá tem pré-escola também. Né? Na verdade, lá eles começam a atender a partir dos 2 anos, então acredito que esse aumento de 2 a 3 anos lá não
talvez não tenha muito espaço. Mas, quando a diretoria me informou, no momento eu não perguntei se eram vagas de pré-escola. A Nave da Saudade, ela atende. Nós cobrimos um pouco, né? A gente tem alguns alunos, acho que são 50 e... Hoje, a Nave da Saudade? É. 82 de creche e 56 de pré-escola. Só que ela atende mais de pré-escola. Ela não atende só os 56, ela atende mais. Esse restante que ela atende com recurso próprio. Ela parece que tem uma empresa que cobre o custo dessa outra sala. Tá? Alguma coisa? O que a gente esbarra bastante, né, vereadores, e acho que a Mara pode complementar melhor, são duas situações. Primeira, é um trabalho que a gente tem que verificar junto à entidade se existe realmente um espaço físico onde ela possa expandir. Às vezes, aumentar uma sala de aula, ou fazer uma nova sala de aula, ou desadaptar um outro espaço que esteja utilizado para uma outra funcionalidade e transformar ele numa sala de aula e adaptar esse ambiente para receber mais demandas de alunos e tudo mais. Primeiro, a gente tem essa questão do espaço físico. Supondo que vá numa entidade, olha, não, realmente, dá para a gente fazer uma coisa aqui, uma coisa ali e tal. A gente esbarra no segundo problema, que é o recurso para poder estar fazendo isso. O recurso que elas recebem, como os vereadores já devem saber, já foi demanda de debate em outras situações das próprias entidades com a Câmara, são insuficientes para que elas possam desenvolver um trabalho onde ela busque um maior atendimento, mais alunos e tudo mais. Porque, como a Mara colocou, a relação de adulto-criança é muito próxima, né? Em torno de, dependendo da idade, até 6 crianças para um adulto, ou até 2, na verdade, né, Mara? Então, o custo de um professor para ficar ali à disposição de um número tão pequeno de crianças é muito elevado. Então, a gente acaba esbarrando nessa outra situação da readequação do prédio. A questão física, primeiro, no primeiro momento, e depois a questão financeira, que normalmente as entidades elas não possuem o valor. Atualmente, nós pagamos para as entidades conveniadas a título de creche R$ 329,76 por aluno por mês, 329,76. Até parece que há um trabalho das entidades junto à Câmara e da Câmara junto às entidades com relação a repassar mais 2 parcelas, né, de recursos esse ano. Se realmente isso se concretizar, é um trabalho muito bom, que com certeza vai desafogar bastante as entidades e pode até proporcionar a possibilidade de realmente elas se manifestarem propícias a aumentar a quantidade de atendimentos na instituição. Seria o 13º e 14º, no caso. Perfeito, isso mesmo. Parece que já há um movimento na Câmara, junto com as entidades, a esse respeito. Talvez os vereadores possam falar até melhor. A gente acaba recepcionando essas informações, elas acabam perguntando para a gente acaba ouvindo informalmente e tal. A Secretaria está no limite daquilo que ela pode ofertar nesse momento com relação a valores, né? Eu trouxe até claro, pode falar. Provavelmente você vai falar, mas o valor na rede pública própria, qual é o valor estimado por criança? Ele varia muito, né? Mas levando em consideração os estudos que nós estamos fazendo na comissão lá do GEDUC, né? Que visa a construção, ampliação de escolas da rede municipal. Eu fiz um comparativo utilizando como referência 3 escolas, até que eu cheguei naquele valor que a gente apresentou num projeto inicial. Em torno de 23 mil por ano. A gente dividindo isso por mês, em torno aí de R$ 1.900 mais ou menos por aluno, levando em consideração 3 escolas que eu tinha feito um comparativo, né? E isso, novamente, a questão de creche. Isso todo o custeio. Tudo o custeio, da máquina como um todo, levando em consideração as creches. Entendi. Então, está muito longe. Realmente, a gente pode verificar que está muito longe. Só que se a gente levar em consideração o seguinte, eu trouxe um comparativo aqui de reajuste, né, ao longo do tempo. Se a gente olhar no ano passado, né, 2016, pagou-se R$ 277,64.
Um aumento, então, do ano passado para esse ano, em torno de 18%. E se a gente olhar um histórico de 2008 a 2017, que daria aí 10 anos, né, vamos dizer assim, em torno de 400%. Então, que basicamente a cada criança na rede direta, a gente conseguiria colocar 5 crianças na rede conveniada. Se a gente fizer esse comparativo a um modo muito frio, sim, realmente isso. Tem outras particularidades. A rede municipal, ela conta principalmente com o Estatuto do Magistério, né? que regulamentou, que proporciona um avanço na carreira dos professores do magistério, que nas entidades não tem. Então, a gente consegue encontrar situações onde um professor na rede municipal ele é remunerado de 2 a 3 vezes mais, e até em outras ocasiões até mais, do que um professor que está lá na entidade. E na Secretaria de Educação a gente consegue observar que os custos como um todo, né, as despesas da educação anual, em torno de 80% é a sua folha de pagamento. Então, tem esses paradigmas, essas diferenças. Né? E a questão da obrigatoriedade de formação do professor da rede conveniada, o que é obrigatório? O que ele A Mara precisa? pode falar melhor. É o mesmo que o mesmo. Sim, a mesma exigência. Sim, a mesma exigência, né? Ele tem que ter pedagogia, tem que ter... Ele tem que ter um magistério. É que a gente não encontra mais profissionais atuando hoje que tenha só um magistério. Entendi. Né? Mesma exigência. É a mesma exigência. Tá. Hoje são quantas professoras na rede de creche? Hoje, você tem esse número? Não, tem é difícil, tá? A gente não preparou esse número para demonstrar. Mas uma média de 3 escolas na rede direta, você chegou ao número de cerca de 23 mil por ano, que daria 1.900 por aluno mês. por mês. A gente dividindo o valor por 12, uns 1.900 mais ou menos. Mas em ambas mantém-se a proporção para 6. Sim. Isso é Sim, da FDB. é o mesmo. Isso é da FDB. A legislação Tá. é a mesma. Tá certo. Então, é A proporção. Adulto-criança. A quantidade de aluno atendido sim. por professor e tudo mais. É o Mesma mesmo. proporção. Sim. Aí, até tomando como exemplo, como o vereador colocou, Fabiana, você perguntou a questão da especialização que é exigido para o professor. Como a Mara colocou, é só o magistério. Mas na nossa rede, pelo Estatuto do Magistério, a cada grau que ele aumenta na sua instrução, né, mestrado, doutorado, especialização e tudo mais, elas vão subindo na carreira, então passa a ser melhor remunerado. Entendi. Penso eu que diferentemente da entidade conveniada. Se ela tem um magistério ou ela é doutor em alguma coisa, ela vai receber a mesma coisa. Né? Hoje, na rede conveniada, ao total, são 2.693 crianças. Né? Com creche e pré-escola, né? Creche e pré-escola. E na rede direta... Acho que a Mara deve ter esse número aí, não tem? São cerca de 35,6, 45,5... A quantidade de escolas, você está Não, de crianças de atendidas crianças. na rede direta em creche, de 0 a 3 anos. Mas Mara aqui tem mistura, aqui. né, com pré-escola. Não, mas a Mara tem aqui. Na creche, nós temos... Se você quiser, eu deixo esse número. Esses números é do CGU, né, Mara? Do CGU, É do CGU. isso. Nós temos hoje, na rede municipal de ensino, nas creches, 9.383 crianças. Na rede direta. Sim. Na direta. Tá, 9.383 mais 2.693 na conveniada. Isso. É isso, né? Na verdade, não. Na verdade, 9.383 na creche. Na creche. Na rede conveniada, desses 2.693, 2.189 é creche. A outra diferença, que é os 504, é pré-escola. E a gente tem um outro número atendido na rede municipal para pré-escola, que é... na rede, nas etapas, nós temos 9.955. E nas entidades, 530. Nós temos também algumas entidades que elas não recebem uma subvenção, elas têm uma parceria conosco, às vezes uma seção de prédio, né? Então nós temos outras entidades que não essas, né? Entendi. Mas na rede direta hoje em creche é 9.383, pelo seu número aí. Sim. Tá bom.
Bom, então, só recapitulando, então para esse segundo semestre a perspectiva é de poucas novas vagas, pelo que eu estou entendendo, né? Então, mas a gente tem 2018, 19 e 20, né? Então a gente tem perspectiva de construir na rede direta via convênios, talvez, né? Eu não sei de recurso próprio do orçamento, mas pelo que eu tenho acompanhado, a gente inclusive na primeira reunião, né? Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito agora desses convênios com a rede, com o governo estadual e federal, se tem a perspectiva. Na última reunião foi dito que havia um trabalho de determinar o local, né, para a construção, porque a gente tinha alguns convênios que foram assinados há algum tempo. A gente inclusive está correndo risco de perder esses convênios, a gente conversou disso, né? Então eu queria saber assim, se isso avançou. Você estava aqui na primeira reunião, né? Não? Se isso você sabe se avançou, porque isso aqui vai impactar diretamente na oferta direta, né? A gente tem aqui convênios com o governo federal, 4 escolas, totalizando aí 300 vagas, 300 e 140 vagas. Isso na reunião anterior, falou, o local vai mudar, não vai mudar, isso estava ainda muito indefinido, né? Porque é um convênio com o governo federal, ele tem um padrão da escola, e aqui o padrão é mais elevado, então estava nessa discussão. E tem convênios também previstos aí ainda não assinados com o governo estadual. Total de estadual e federal seria 1.861 vagas. Até no passado esse recurso já estava liberado para a gente. No caso da federal, a gente estava correndo de perder. A gente teve até um encontro com o presidente da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele disse que ia segurar. Depois até o próprio prefeito Nogueira até fez uma publicação que ele esteve com o ministro interino. Eu tive até com o ministro, tive a sorte de estar com o ministro. Enfim, isso aqui teria um impacto muito grande, né, de 1.800 vagas na rede direta. E tem essa questão financeira também, que existe talvez até como gestor público, eu pensaria muito em buscar uma expansão da rede conveniada, uma vez que tendo uma rigidez do critério, né, de autorização de funcionamento, é uma bela oportunidade, né, porque a gente consegue nessa crise aumentar as vagas, numa rede que, sendo fiscalizada adequadamente, ela cumpre sua função, como você mesmo começou a reunião dizendo que são muito boas, né? Então, assim, estrategicamente seria interessante a gente fazer um trabalho estratégico de aumentar, né, a rede conveniada aí nos próximos anos. Como que vocês enxergam, como vocês estão vendo isso, então, para o ano que vem, para 2019? Porque esse primeiro semestre foi bom, né, um esforço grande da prefeitura. Segundo semestre, agora, eu acho que vai ser mais difícil, talvez, né? Mas 2018, 19 e 20, como vocês estão vendo isso? Para a gente ter, porque por enquanto a gente tem aí das 4.000, 3.500 vagas ainda pela frente para cumprir, né? Se a gente cumprisse isso aqui, seria quase 2.000, né? Faltaria mais um pouco, né? Como vocês enxergam isso? Posso só fazer um adendo, Fabiano? Só lembrando que das federais, pelo menos, lembro que eram essas vagas que o Fabiano citou, o vereador Fabiano citou, elas estão divididas entre CEI e EMEI também, né? Não é só para CEI, né? Essas vagas citadas, esse número de vagas aqui, ele está para CEI e EMEI, tá vendo? Então, inclui a pré-escola, 4, 5 anos também. Não é só para 0 a 3. Na verdade, vereador, no grupo que a gente está discutindo lá no GEDUC, na verdade, se havia uma previsão inicial para creche e EMEI nessas novas escolas, ela já não existe mais. Então, ficou definido que serão só para creche, uma vez que a gente tem demanda ainda, tem vagas, né, em aberto nas nossas pré-escolas para poder atender, uma vez que até foi feito esse trabalho com a redução nesse ano do atendimento de pré-escola, né, na rede conveniada, para esses alunos entraram na rede municipal. E essa é a perspectiva de continuarmos fazendo esse trabalho, de reduzir o atendimento em pré-escola na rede conveniada e colocar dentro das nossas escolas municipais. Com relação à construção das escolas, até levando em consideração novamente aquilo que a gente vem discutindo no Ministério Público, né? A princípio, realmente, existe esses convênios com as esferas federal e estadual, que está em processo, em andamento. Teve toda realmente essa discussão que os vereadores colocaram, com o ministro interino da Educação, o presidente do FNDE e tudo mais. E houve esse compromisso do governo municipal, junto com o governo federal,
de a gente segurar para que esse recurso, essa oportunidade não vá embora. Bom, talvez eu não seja a melhor pessoa para dizer qual é o trabalho que está sendo desenvolvido propriamente com relação à construção dessas escolas lá. Uma vez que quem veio da primeira oportunidade foi o Rodrigo, né, e a Andréia, que era a responsável de educação infantil, e o Rodrigo, que era mais dessa parte de convênios. Mas eu sei que alguma coisa já andou, já foi encaminhada 3 requisições para a realização de serviço de sondagem em 3 terrenos, né, um serviço preliminar, precisa ser feito para que a gente possa elaborar o projeto executivo, né? Já desceu essa requisição há pouco tempo atrás, a questão de 2, 3 semanas atrás. Então já será feito um trabalho nesses locais. Então, a princípio, eu entendo que se já será feito um trabalho em algumas áreas da prefeitura, já foram definidas, então, aonde serão construídos esses equipamentos. E aí, complementando com relação ao longo do tempo, a proposta de expansão da rede, eu penso que, a princípio, tem essa questão dos convênios, né, que, a princípio, a gente tem 3 ou 4 que já está em fase mais avançada, com a primeira parcela depositada, dependendo somente de alguns ajustes, para realmente a gente iniciar a questão da licitação para a obra e construção das escolas. Mas aí também tem um compromisso, como foi colocado aí do plano de governo, de expandir a questão de vagas. Então, novamente, nas discussões que estão sendo realizadas lá no GEDUC, no Ministério Público, há uma perspectiva de construção além dessas em convênio, justamente para atender a demanda que precisa ser atendida. Não está concluído ainda, está na fase final. Na última reunião, eu posso estar enganado, mas acho que o Fabiano não estava presente, talvez algum outro assessor estava presente, mas já foi apresentada uma proposta inicial da Secretaria Municipal da Educação, claro que ainda será levada para as outras secretarias, governo, fazenda e tudo mais. Já houve uma discussão baseada nessa proposta. Nessa proposta já contemplava ao longo dos anos, né, a construção de escolas. Um exemplo, em 2018 3, em 2019 mais algumas e assim por diante. A gente só está afinando essa proposta lá na secretaria e no começo agora de julho a gente vai ter uma próxima reunião desse grupo de trabalho, que eu penso que já seja a definitiva desse grupo que for formado. Dali vai sair um documento oficial com a proposta do município de expansão da rede, que seria propriamente a construção das escolas. Essa reunião está prevista para ser realizada na segunda quinzena de julho? Não, penso que... Eu não tenho certeza da data, mas acho que é dia 7 de julho. Tá. Até... Pode estar entrando em contato lá com o Ministério Público, com o GEDUC. Isso, acho que é dia 7 de julho, eu não lembro se é um domingo, alguma coisa assim. Mas é em começo de julho. Essa é a proposta da Prefeitura desse plano de expansão. Proposta da Secretaria da Educação, isso. Tá. Com relação às entidades, para 2018 nós temos uma escola no Tanquinho que está fazendo uma ampliação, né? Conveniada? Conveniada. Sonho Real? Não. O Sonho Real encerrou as atividades com... Pena, né? Eles resolveram fazer o trabalho social, né? Tá. Mas a gente tem uma entidade conveniada que ganhou um prédio, na verdade, em anexo, e eles estão fazendo a reforma. Como ainda a documentação está na Secretaria de Obras, a supervisão ainda não foi chamada, eles não entraram com o pedido para que a gente fosse fazer... a vistoria mesmo, né, ver assim, a possibilidade de ampliação, o número, né, então a gente não tem ainda a quantidade de alunos, mas o atendimento é para 2018, não é para 2017. Ontem eu fui procurada por uma instituição para fazer uma visita num prédio para verificação de atendimento. Então, a visita foi agendada para o dia 6 de julho, tá? Para verificação de se é possível a abertura de uma nova instituição no Ipiranga. Tá? Sim. Vocês têm muita procura
de empresas ou entidades que buscam se conveniar? Como que é isso? Não temos procura, não. Muito difícil, né? Tá. Às vezes, assim, o que tanto a ABAS quanto essa entidade que me procurou ontem, elas todas têm uma relação com outras entidades, né? Então, mas muito difícil. Isso é muito difícil. Considerando o valor do repasse, que é já previsto, né? Se entidades já com base nesse valor de remuneração, né, já pudessem já ter os seus planos de negócio, né, realizados e sabendo do valor que vai ter como contrapartida, já basear seus custos nisso, né, você tem uma demanda cativa e você tem uma verba do governo, em tese, que seria cativa, né, para subsidiar, para subvencionar isso. Por que, né, não fazer um trabalho mais sistemático nisso, né, de atrair, entre aspas, né, não é investidor, né, porque é só entidade, né, que pode prestar serviço, né, até empresa privada mesmo, eu não sei exatamente como funciona, mas para poder estimular, porque se a gente tivesse mais 25 conveniadas, a gente aumentaria só de conveniada quase 3 mil vagas, considerando o custo, né, e mais 1.500 na rede direta, de repente, né, até porque tem uma demanda oculta, né, a gente tem hoje um déficit de 3.500, 4.000, que é o déficit de gente que se inscreveu, mas eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a atender isso aqui, muita gente vai se motivar e que tem gente que é aquela que fala a demanda dos desolados, né, eu nem ponho na fila porque eu nem acho que eu vou conseguir mesmo, então eu tenho certeza que quando conseguir essas 4.000, vão aparecer mais 4.000, né, interessados em vaga, e o déficit nunca acaba nunca, então, né, então acho que deveria ser feito, eu acho, um trabalho, né, eu acho que parece que não é, né, não é feito um trabalho de prospecção ativa, olha, vamos atrair esses interessados, né, como que é isso lá, Mara? Olha, parece um bom negócio. Né? Eu acho que não é muito bom negócio, não. Se pensar... É um bom negócio para a prefeitura. Para a prefeitura, sim. Eu estou pensando por outro lado. Se pensar que não cobre os custos, né? Não cobre. Assim, só lembrando que mês a mês eles fazem campanhas para conseguir pagar até a folha para conseguir cumprir os compromissos da folha de pagamento, sim. Né? É uma situação difícil, né? É uma situação difícil. Então, assim, são pessoas eu falo que são muito generosas, né? Porque o trabalho que você tem em educação é muito exaustivo. Então, se você pensar que eles não tem lucro nenhum, né? Então só tem trabalho. Então, mas isso com base nesses 329. Se a gente não ir do 8 por 80, né, que a gente está aqui de 1.900 o custo da rede direta, mas se a gente subvencionar mais, isso aqui é do Fundeb, né? Esse 329 que vem do governo federal. Não necessariamente. A gente paga com recurso próprio. A gente recebe hoje do Fundeb, a título desses alunos, né, que estariam de creche, que estariam na rede conveniada, R$ 328,80. Então, hoje, a prefeitura paga alguns centavos a mais do que recebe do Fundeb, né? Mas é praticamente pau a pau ali. Praticamente pau a pau. Então, é um dinheiro que já vem. Se a gente pôr mais o dobro disso, mais 100%, né, mesmo assim, seria muito mais em conta, né, do que claro, você, né? Claro. Só para ter uma referência, no ano de 2016, vamos falar só de creche, né, que é o nosso cenário aqui. No ano de 2016, houve uma expectativa de se gastar 5.907.000, né, com esses alunos atendidos em creche conveniada. Em 2017, a expectativa é 8.334.000. Então, em torno aí de 2.300.000, 2.400.000 a mais. Ano passado gastamos quanto? 5.907.068.64. Essa é a previsão, né? Porque aí, às vezes isso... Desculpa. Posso fazer uma perguntinha? Claro, claro. Não, vem a pergunta. Nós entramos nessa legislatura. Eu, na verdade, nos últimos 2 meses, né, do ano passado, por causa da Sevandija. Mas, então quer dizer que a prefeitura
ela não repassava todo o dinheiro que recebia do Fundeb para esses conveniados, é isso. 200 e pouco, né? Eu lembro, né? Até o ano passado, realmente não repassava. Agora está repassando. Agora já está repassando até um pouco além. Mas a gente só precisa entender o seguinte, o recurso que vem do Fundeb, ele vem numa rúbrica orçamentária e, historicamente, sempre pagou-se para as entidades na outra rúbrica orçamentária, que seria no recurso do Tesouro Municipal, né? Sempre foi assim e continua sendo assim, e a perspectiva é de que continue sendo assim. Uma vez que a gente olha um cenário hoje, que hoje a gente paga para a creche mais do que recebe a título do Fundeb, né? Mas se a gente aumentar as vagas na conveniada, é obrigatório o aumento do Fundeb para a gente? Né? Sempre pelo número de alunos do último exercício. Então, no ano que vem... Muito, né? No ano que vem, nós vamos receber... nossa prefeitura, né, vai receber um recurso mediante aos alunos cadastrados no censo desse ano. E assim por diante. Só para finalizar o valor, né, Fabiano? 5.907 no ano passado, 06864, e esse ano 8.334.684. Tá, 8.334.000 aproximadamente, e ano passado 5.907.000. Isso, dá em torno aí de 2.400 mais ou menos de aumento, né? Tá. Eu acho que é muito vantajoso para a prefeitura, uma vez que o critério, de volta sempre a reforçar isso, né, o critério de seleção das conveniadas se mantiver, né, como tem que ser, né, é muito vantajoso como estratégia de aumento rápido no curto prazo de vaga, né. Eu acho que deveria ser feito um trabalho urgente aí para aumentar umas 30 conveniadas da noite para o dia, logo, né. Mas a gente nota também que durante o tempo, durante os anos, começa a crescer a dependência dessas entidades do terceiro setor de repasse de recursos públicos. Aí que vem uma pergunta, né? Até assim, antes da minha pergunta, tá, tinha até anotado aqui nisso que você está falando, por volta de R$600, você acha que elas já ficam superavitárias já? Elas falaram até o ano passado, né, Mara, em torno de R$500, né? Em torno de R$500 elas falaram até o ano passado. Tá. Se a gente levar em consideração, eu estava fazendo uma conta aqui, que haja realmente esse repasse dessas duas parcelas a mais, o 13º e o 14º, por parte da Câmara, né? Eu fiz o cálculo aqui, daria em torno de 384. A mais? Não, a mais não. Não. Ao todo, né? Então, hoje hoje, 329,76, se vier essas duas parcelas a mais, fiz uma conta aqui, rasa, 384. Então, de 329,76 a 384 seria, né? Se a gente olhar o valor do ano dividido por 12. Entendi, Mas entendi o que você fez. É pouco ainda, não dá pra... pouco ainda, né? Tá. E eu penso que não dá para contar com isso, porque é um ano, né? E aí o ano seguinte, Sim, né? A gente não lógico, pode claro, contar com isso, claro. Entendi. O que eu ia te perguntar é o seguinte, na prefeitura existe um trabalho hoje, se não existe, eu acho que seria muito oportuno ter, né, de uma divisão, ou um departamento, ou alguma ação responsável por padronizar e assessorar a gestão dessas entidades conveniadas, por ajudá-los na gestão, né, assessorá-los na gestão. A gente está passando por uma transformação devido à lei do marco regulatório, que é a 13019 de 2014, é uma lei federal que ela está disciplinando o repasse de recursos para entidades do terceiro setor pelos poderes públicos, federal, estadual e municipal. Eu acho que em outras oportunidades a gente já conversou sobre isso. Sim. E a grosso modo, essa lei ela é de 2014, ela passou por uma adaptação em 2015 e para os municípios ela passou a entrar em vigor esse ano, 2017. Para os estados no ano passado, 2016. Então a gente está numa fase de adaptação. Existe todo um regramento que até então não existia no passado. Por exemplo, com relação à constituição das entidades. Até colocando a questão, como o vereador sugeriu, de às vezes uma entidade que hoje não existe, a partir do ano que vem ela passar a existir com iniciativa privada, parte, iniciativa pública, parte. Já não daria, porque a lei ela prevê que a entidade ela precisa estar em funcionamento pleno na atividade que ela visa atender pelo menos um ano, né, Mara, se eu não me engano. Pelo menos um ano ela precisa comprovar que ela já estava em atendimento. Até para evitar as entidades inidôneas, né? Então,
a gente está passando por uma transformação nas regras de como é repassado o recurso para as entidades e também de como é cobrado aquilo que elas se dispõem a trabalhar. Então, a gente está num período de transformação, já tivemos vários treinamentos com o Tribunal de Contas, inclusive, então é tudo muito novo. Então, a gente está nessa fase de adaptação. Né? Então, é isso. Ainda não há, então, um programa na Prefeitura para se assessorar essas entidades na gestão. Um programa de capacitação mesmo, capacitação permanente, contínua, né, de aprimoramento da gestão. Uma vez que é de extrema importância estratégica para a Prefeitura poder atender. Né? É por isso que eu acho que seria muito válido. Eu creio que até a lei... Pode estar no nosso relatório. Né? A gente precisaria até estudar um pouquinho mais, mas eu creio que exista um artigo na lei que ele prevê mais ou menos isso que o vereador está sugerindo, que exista um setor, um órgão responsável dentro da Prefeitura que faça todo esse trabalho junto às entidades. Né? A gente sabe que existe setores, já órgãos da Prefeitura, que já tem um relacionamento mais próximo com as entidades, como a gente sabe do Conselho da Criança e do Adolescente, o CMDCA, tem os programas da assistência social, que já estão até avançados com relação a isso. Mas a lei, essa nova lei do marco regulatório, ela prevê também que exista esse órgão na Prefeitura. Só como eu coloquei, como é tudo novo, né, a gente está engatinhando ainda nisso. Posso fazer um adendo? A Escola do Parlamento, que é uma entidade aqui dentro da Câmara, né, de funcionários da Câmara, né, nós pretendemos fazer um seminário sobre o terceiro setor. E acho que isso seria importante se participasse, o vereador Fabiano participasse, para nós trabalharmos essa questão, né? Até para capacitar os funcionários do Legislativo também e auxiliarmos, né, o próprio Executivo e as entidades mesmo. O objetivo maior é ajudar as entidades. Né? Perfeito, Mário. A PAI, aqui de Ribeirão Preto, está passando por um processo muito bacana de capacitação em gestão com uma outra entidade que chama Fundação Dom Cabral. Não sei se vocês chegaram a ouvir isso. É bem bacana, de capacitar essas entidades. A Fundação Dom Cabral é muito reconhecida e eles estão passando por isso. É bem interessante. Bom, eu acho que atendeu a expectativa dessa reunião. Tá? Eu quero... Não sei que alguém tinha me chamado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, o Frásio e Mara, e ao vereador Luciano Mega. Muito obrigado, viu, Mega, por ter conseguido dar uma escapada e voltar para lá. Eu acho que, em resumo, eu não quero, voltei a falar no começo, não quero me estender muito para poder concluir o relatório desse trabalho. Se for o caso, a gente reabre depois, posteriormente. Mas nessa primeira etapa, a intenção da comissão é tentar montar um cenário do que está sendo feito para que a gente consiga cumprir essa meta de 4.000 novas vagas. E onde e o custo disso. Né? Eu só agradeço a vocês, muito obrigado. E passo a palavra para o Mega, depois de passar para vocês poderem encerrar. Obrigado. Também agradecer a presença dos senhores, senhora e senhor. Dizer assim, eu como pediatra, e o Fabiano começou falando da importância, eu já, numa reunião anterior, eu tinha falado da importância da educação infantil, né, para o desenvolvimento da criança, mas o Fabiano foi muito bem, foi muito feliz ao falar disso no começo, né. Então, é muito importante, acho que é uma etapa fundamental, os primeiros dias de vida da criança, desde o útero, na verdade, mas após o nascimento, fundamental para o futuro da criança, né, da nação, na verdade. Então, é bom que tenha na Prefeitura pessoas que dão uma atenção especial para esta etapa do ensino. Né. E, no mais, a gente fica à disposição aqui na Câmara para ajudá-los também. Né. Acho que a CE ela não é a CPI, né? Pelo contrário, né? Ela vem para estudar e propor soluções. Então, vocês contem conosco também. Obrigado. Agradeço o convite e me coloco à disposição, né, para outros eventos que vocês julgarem necessários. Tá? Muito obrigado, Mara. Frásio.
Assim como a Mara também me coloca à disposição, a secretária também sempre colocou à disposição da Câmara, do governo como um todo, do Ministério Público, para poder contribuir. E acho realmente importante o trabalho da Câmara, de estar próximo do governo municipal, para poder estar auxiliando nas demandas, uma visão de fora, né? Muito obrigado, Eufrásio. Só tomar nota, a sua função lá, qual que é? Minha função de concurso é agente de administração, né? Então, mas eu atuo no setor de orçamento e despesa da Secretaria Municipal de Educação. Orçamento e despesa. Eu esqueci de fazer um comentário. Eu tenho uma outra CE, essa o vereador Fabiano não participa, mas outros colegas comigo, que fala sobre a sala de apoio à mulher trabalhadora para amamentação. Só para que vocês estejam cientes também, não sei se vocês estão, né? Porque tem as mamotecas nas creches, né? E nas 6, ela tem uma outra função, essa sala de apoio à mulher trabalhadora, que é não só para aquela pedagoga ou funcionária que volta da licença maternidade, mas também para as mães que deixam suas crianças em creche. E nós já praticamente concluímos essa CE, e a conclusão é que os outros prédios públicos não têm. Mas, falando, então, com relação às creches, mais da metade já tem. E a proposta é que toda nova SEI já venha, se for construída, que venha na planta, ou conveniada, que se exija, talvez, isso, o relatório ainda não está pronto, mas que se exija, para que elas tenham crianças até 2 anos de idade, a presença dessa sala de apoio à amamentação, que aqui em Ribeirão recebeu um feliz nome de mamoteca. Tá? Obrigado. Muito bom, Mega. Vereador Mega, parabéns. Obrigado. Agradeço a secretária por gentileza. Sueli. Professora Sueli. Obrigado, gente.